Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, Monsenhor Héctor de São Bento, quero chamar tua atenção a uma notícia que foi bombástica. Está em todos os jornais e sites na internet. Padre ortodoxo chama Papa Francisco de herege em Atenas. Então, vamos a ver, com um olhar de fé católica, este incidente que aconteceu e a mídia foi dando uma repercussão cada vez maior. Então, vamos a ver isto, mas antes, quero deixar o recado. Muitíssimo obrigado àqueles que se inscreveram e tenham atenção de tocar o sininho para quando apareça um novo vídeo, que vai chegar mais vídeos agora, vai ter esse chamado e você clique em gostei, dê um joinha e também compartilhe. Compartilhe, inscreva-se se não está inscrito, que isso é uma maneira de multiplicar cada vez mais estas notícias, sempre com um comentário de fé católica, como também outros fatos, alguns tristes, outros não tanto, do orbe católico, neste caso hoje do Papa Francisco. Mas também ajude, que seja um apoiador do canal, seja por meio de conta bancária ou seja por Pix, onde está na descrição, você pode copiar e fazer sua doação. Muitíssimo obrigado, Deus lhe pague, Deus lhe dê o dobro. Fique com Deus. Bom, a matéria de hoje, Padre ortodoxo, sabemos da Igreja Ortodoxa Grega, já que tem ortodoxos russos ou ortodoxos árabes, o copto, Padre ortodoxo, chama Papa Francisco de herege. Vou dar esta notícia tirada de um site, tem vários sites que estão multiplicando, é breve. O Papa Francisco foi atacado verbalmente por um padre ortodoxo grego durante sua visita ao arcebispado ortodoxo em Atenas, na Grécia, no último sábado 4. Para você, Papa, você é um herege, entre aspas, disse e gritou verbalmente o sacerdote Ioannis Diotis, enquanto o Jorge Bergoglio, Papa Francisco, estava entrando no local que seria o arcebispado da Igreja Ortodoxa Grega. Durante este momento que foi atacado, foi falando, gritando, foi contido pela polícia. Você pode ver na foto um padre bem idoso, que estava gritando: Papa, você é um herege. Palavras dele. Ali disse mais ainda, abre aspas, eu disse que ele é um herege para que se arrependa, fecha aspas, declarou o religioso à imprensa, ressaltando que é inaceitável que o Papa estar na Grécia. Abre aspas, ele deveria se arrepender, fecha aspas. Eu vou explicar agora quais as grandes diferenças da Igreja Ortodoxa com a Igreja Romana. O Papa Francisco renovou o pedido de perdão pelos erros cometidos pelos católicos contra os ortodoxos. O Papa Francisco renova um gesto feito por João Paulo II há 20 anos atrás, quando e ajudou esse pedido de perdão, ajudou João Paulo II, ajudou a facilitar as relações entre ambas igrejas. Os católicos ortodoxos estão separados, como sabemos, da Igreja Romana, do cisma de 1054, da era cristã, entre Roma e Constantinopla, naquele então. Hoje, a cidade de Istambul, na Turquia. Então, vemos como um padre que fez um ato bem corajoso diante de muitos jornalistas que registraram todo esse momento. Foi muito breve, tem um vídeo na internet, você pode ver, mas eu tirei de um site estes dados que foram coletados depois, inclusive o que ele falou na imprensa. Bom, o que podemos dizer disto com um olhar de fé católica? Em primeiro lugar, há uma grande diferença hoje, depois de 2000 anos, onde
o patriarcado de Roma e o patriarcado ortodoxo. Isto é, de Atenas, antiga cidade aí em Turquia, antiga cidade de Constantinopla. Bom, no momento de esse cisma, essa separação das igrejas, do que era a igreja una, santa, católica e apostólica, já declarada por um concílio, mas em 1054, por diferenças políticas e também em algumas questões religiosas, sobretudo que Roma estava fazendo muito encapié na primacia do papado, já que sabemos que durante muito tempo, o nome Papa se usava para todos os padres, e depois ficou exclusivo do patriarcado, começou a dizer, só exclusivo do patriarca de Roma, o Papa. E aí foi questão. Estas questões foram quebrando e criando uma inimizade que no cisma, repito, en 1054, ambos papas, digamos así, de Oriente y de Occidente, ele já chamado de Papa, faz muitas excomunhões. Isto é, excomulga o Papa de Roma, o patriarca de Roma, o Papa, excomulga o patriarca de Constantinopla. E o Constantinopla excomulga ao Papa Romano. Esto foi um fato que está na história assim, todo mundo pode constatar esses dados. E ali, só esse cisma, essa autoexcomunhões dos dois, um excomunga o outro, foi levantado por ambas igrejas pela aproximação do Papa Paulo VI em 1965. Então ali ambos levantam estas sentencias de excomunhões e aí facilita um pouco a aproximação. Só que levantar as excomunhões ou extinguir ou cancelar essas excomunhões, doutrinariamente as igrejas, depois de 2000 anos, praticamente 1000 anos, há uma grande diferença doutrinal. Em primeiro lugar, qual é a diferença da igreja católica romana com a igreja cristã ortodoxa? Eles não gostam muito de usar o termo católico, mesmo que são católicos. Mas eles não usam no sentido de instituição, como na igreja católica romana. Então, a grande diferença, em primeiro lugar, é a primacia. A primacia do papado. Eles, ortodoxos, não aceitam que nenhum bispo esteja acima do outro. Há uma igualdade. Todos os bispos são iguais em seus cargos, em suas administração, ou o que seja, no ambiente eclesiástico, nas suas dioceses, nos seus patriarcados, etc. E mesmo que um bispo tenha algum cargo a mais que pode marcar uma diferença, como pode ser o patriarca, é um líder, mas cada diocese ou cada igreja não tem esse patriarca como um líder de tal igreja local. Então, portanto, estão ligados sim, mas ele não pode ter uma inserção maior no âmbito de outro bispo. Há uma autonomia, por isso eles se chamam autocéfalos, não tem uma cabeça que prime sobre outras, só que se torna cada diocese, ou cada região eclesiástica se torna independente uma do outro. E isso vai levando por umas etapas. Isso é a maneira apostólica que tem os ortodoxos. A maneira apostólica da Igreja Romana é o Papa vai nomeando os bispos e vai colocando as regiões eclesiásticas para se tornar dioceses. Aí coloca um bispo, um arcebispo, um cardeal. Bom, o Papa já pode inserir em todo o orbe da Igreja Católica Romana, em suas dioceses, com este nome, conhecidas ampliamente, arquidioceses em outros lugares. O Papa então está acima, mesmo que é um bispo igual que os outros, mas é um cargo vitalício e vem por aquele texto de Mateus que diz: tu eres Pedro, e sobre esta pedra edificaré minha igreja.
Além de mais, o Concílio Vaticano I, ele declara a infalibilidade, entre parênteses. O Papa não é infalível em tudo, é infalível em que não comete erro em questões morais e de doutrina. Quando usa esta infalibilidade, tem que estar ampliamente documentado e ele usa esse poder que um concílio lhe dá, isto é, todos os bispos concordaram, e que o Papa, em matérias de ex-cátedra, ele tem a infalibilidade. Então, não é em todo tempo, não é em todo lugar. Esto a Igreja Ortodoxa, obviamente, não vai aceitar, assim como na época do Concílio Vaticano I, os chamados bispos e padres, chamados velhos católicos ou veterocatólicos, também se separam em 1800 de algumas igrejas romanas por causa desta doutrina da infalibilidade do Papa. Bom, a questão é que ambas igrejas, então, voltando à Igreja Católica Romana, a Igreja Ortodoxa vai a considerar heresia todas estas normas e outras coisas mais por parte da Igreja Romana. Então, para eles, nós, romanos, podemos ser heréticos. Ou qualquer que seja católico é herético. Né? Então, o que nós somos católicos, no nosso caso, católico tradicional, ou católico amplamente difundido esse nome, para um ortodoxo seria motivo de desprezo, são heréticos, não são conformes à Igreja Ortodoxa de 2000 anos, etc, etc. Então, nesse contexto, o padre ortodoxo grego chamou, e vemos na foto, é bem velhinho, corajosamente faz esse acto por meio de sua fé, movido por sua fé, nesse sentido, essa coragem, e chamaram o Papa de herege. Isto é, há erros teológicos do Papa Francisco. Então, para esse padre ortodoxo, esta é a mentalidade dele. A Igreja Católica Romana tem várias heresias, então ele vai chamar herege a um Papa, vendo que ele não aceitava nem sequer, como disse aí, não deveria estar o Papa. É inaceitável, dizer, abre aspas, é inaceitável o Papa estar na Grécia. Para ele, de jeito nenhum, deveria estar aí. Bom, assim foi ele formado, assim está a doutrina que eles têm, a ortodoxia. Há outras coisas importantes também, a liturgia, por exemplo, eles não mudam, e se mudou muito pouco durante séculos, eles mudaram poucas coisas. Em cambio, na Igreja Católica Romana, vemos que tanto os concílios regionais, como podiam ser antigamente, o Concílio Vaticano I, o Concílio Vaticano II, modificou totalmente, sobretudo o último, totalmente a missa, os rituais de batismo, a liturgia mudou. E eu vi, particularmente, muitas pessoas católicas que choravam e realmente diziam: a minha igreja mudou, porque não é a mesma missa, não é os mesmos gestos, as mesmas respostas. Então, isso fez sofrer, como o mesmo Papa João Paulo II, em sua encíclica Eucaristia, ele colocou e fez sofrer estas mudanças tão repentinas das missas, etc. Fez sofrer a não pouca gente, ele disse assim, na encíclica. Então, muita gente ficou sofrendo por causa dessas mudanças repentinas. A Câmara Ortodoxa, mesmo que tenha alguma pequena adaptação, foi ao longo dos séculos, anos e anos foi passando para fazer algumas pequenas mudanças na liturgia que vem de 2000 anos praticamente até nossos dias. Então, são duas igrejas que vêm dos apóstolos, São Pedro, São Pablo, Santo Andrés, no caso da ortodoxa, e então tem toda uma história, mas há uma autonomia, cada bispo tem sua região, tem seu patriarcado, patriarca. O Papa já não, o Papa já ele vai a governar todas as dioceses em todo o mundo. Bom, são diferentes maneiras de governar. Então, nós vemos que o Francisco passou por um bocado.
Agora, o que ele faz aqui, para remarcar, e redondeando esta notícia, diz: o Papa chegou a renovar o pedido de perdão. Bom, aqui já é uma opinião pessoal, então você pode concordar ou não, mas eu sou um pouco em contra de um Papa, sobretudo ele que tem um acesso à mídia, na repercussão, cada palavra que ele faz, de pedir perdão o tempo todo. João Paulo II já começou com isso de pedir perdão. Bento XVI, em alguma ocasião, ele vai pedir desculpas, mas é uma questão que o Papa em si, como um patriarca na sua região, ele está representando uma instituição. E como um representante de uma instituição, ele está pedindo perdão por coisas passadas que muitas vezes ele não estava lá para pedir esse perdão, não sabe as circunstâncias, que foi que levou a fazer os católicos daquele então tal e coisa. Eu não vi nenhum pedido de perdão da Igreja Ortodoxa, nem dos protestantes. O sea, não vi nenhuma notícia nesse sentido. Agora, que o Papa João Paulo II pediu perdão para os protestantes da Alemanha, ou protestantes em geral, evangélicos, depois pedir perdão aqui aos ortodoxos, eu não vi um caso contrário. Agora, assumir uma responsabilidade de antaño, de história, que muitas vezes algumas coisas foram mal contadas, né? O caso, por exemplo, claro que João Paulo II deixou bem claro a questão da Inquisição, ele chamou a peritos em história e deixaram em limpo, que não era toda essa história de Inquisição, não é tudo isso que se está nos livros de história que estão por aí. Na Inquisição, por exemplo, demorava 20 anos para terminar um processo. E isso não está em nenhum livro de história. Só novos pesquisadores viram que a Inquisição não era tudo isso. Agora, a Inquisição protestante que existiu já é outra história, já é mais recente, outra história muito difícil de ler. Bom, então vemos como a história no passado, e você pedir perdão, é um gesto de humildade por um representante da igreja. Muitas vezes o mundo não entende esse gesto de humildade, de João Paulo II, sobretudo, e Francisco pede perdão por todo, assim como beija todo mundo, ele complementa, pede bênção para todo mundo, uma questão que é muito dele, mas eu acho que quando é um bispo e um papa, sobretudo, não tem que estar pedindo a bênção o tempo todo. Então, essas questões, eu sou da opinião de que o Papa deve ver e deixar a história do passado e ver o que pode fazer para o futuro e as novas relações de uma igreja ou outra. No caso, foi muito bem feito ou acolhido o pedido de desculpas de João Paulo II, naquele então, com os gregos, os ortodoxos gregos. E aí facilitou, entre aspas, o diálogo diplomático, eclesiástico para ambas as igrejas. Mas não mudou muita coisa, porque vemos que agora um papa ortodoxo, um padre ortodoxo chama de herege um sumo pontífice. Então, há coisas que não mudaram e os pedidos de desculpa não foram aceitos. Então, isto de repetir esse gesto, para mim, é um gesto de humildade por João Paulo II, mas o mundo moderno não entende assim. O mundo moderno entende, viu, o Papa pediu perdão, ele tem culpa, a igreja tem culpa, a igreja católica tem culpa, e não está entendendo o gesto de humildade. Porque ele não pode pedir perdão de uma coisa que ele não fez. Então, isso é uma questão muito relativa, isso é um gesto de humildade, sim, nesse sentido eu entendo, mas o resto do mundo entende? Não. Então eu sou mais a favor, com tantos outros padres, que têm a opinião de que é melhor o Papa não está pedindo perdão o tempo todo. E no caso Francisco está pedindo bênção o tempo todo para todos os bispos e padres que ele encontra, mesmo sendo pastores ou bispos de outras igrejas, etc. É dele, mas eu não concordo, porque ele está representando uma instituição, nesse sentido. Se ele quer fazer em particular, faça. Mas isso de fazê-lo como
Papa e está pedindo bênção todo por todo, isso não sou muito a favor. Mas ele sabe onde aperta o sapato e por que está fazendo isso. O mundo moderno não entende desta maneira. Então, vamos a deixar claro a Igreja Ortodoxa nesse ponto, e a Igreja Grega nesse ponto. Tem muitos padres, conheço amigos padres da Igreja Grega, acolhe muito bem, mas temos diferenças doutrinais e, nesse sentido, eu estou dando uma pincelada da minha opinião e sempre com olhar de fé católica. Curta, compartilhe, recebemos pelo Papa, recebemos por Bento XVI e vamos a continuar sendo católicos tradicionais conforme Deus nos coloca em nossa liturgia. Vivamos cada vez melhor a Santa Missa, comunguemos com fervor o corpo e o sangue de Cristo e vivamos juntos rumbo aos céus que nós queremos. Que a Santíssima Virgem Maria nos abençoe. Hasta a próxima notícia, sempre com olhar católico. Fique com Deus.